Boa noite, sexta-feira é dia de Data Vénia. Hoje vamos falar sobre um tema que está a afetar muitos empresários na área do desporto. Vamos falar sobre o impacto do Covid na formação no desporto. É um tema onde convidamos o professor Paulo Neta para nos dar a sua experiência e também a sua visão sobre o que está a passar e como gerir esta fase tão complicada que é a pandemia da Covid-19. Paulo Ferrinho, boa noite, bem-vindo. É um gosto, mais uma vez, estarmos aqui no Data Vénia, desta vez com o professor Paulo Neta, que nos vai falar então do impacto do Covid nos escalões de formação desportiva. Agora, passo a bola para ti. Obrigado, Paulo. Mais um programa Data Vénia, o 16º desta quarta temporada. E hoje temos um convidado especial, que é o professor Paulo Neta, que é o diretor técnico da Associação de Basquetebol do Porto, e está nesta função desde fevereiro de 2005. Também é docente universitário, é professor no ISMAI, no Instituto Superior da Maia, treinador de basquetebol, devidamente formado e credenciado pela Associação de Basquetebol, pela Federação, e mestre em treino de alto rendimento esportivo. E esta semana decidimos convidar o professor Paulo Neta por uma questão simples. Queremos falar do impacto da pandemia que tem esta Covid-19, a doença Covid-19, o SARS-CoV-2, o impacto que tem tido na formação desportiva, sobretudo nos escalões mais jovens. E agradecer já a presença do professor Paulo Neta, para que se possa apresentar aos seus telespectadores esta parte de 2 minutos para ver o que é que tem feito relativamente em termos de direção técnica de basquetebol e o que é uma direção técnica. E depois entramos na parte jurídica. Muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado pelo convite também. Pronto, como disse, e bem, portanto, eu sou diretor técnico da Associação de Basquetebol do Porto desde fevereiro de 2005, e a minha principal função, de facto, é organizar as competições de formação no âmbito do Distrito do Porto. Somos a maior associação de basquetebol do país e, portanto, colaboramos de uma forma também muito ativa com a própria Federação Portuguesa de Basquetebol, na organização de inúmeras atividades dinamizadoras da modalidade e promocionais também da modalidade. Também temos a nosso cargo a formação dos diferentes agentes, dos árbitros e dos treinadores, fundamentalmente aqui no âmbito do Distrito do Porto, e portanto desde há mais de uma década que tenho uma intervenção muito direta sobre a promoção e dinamização do basquetebol nos seus escalões de formação. Muito obrigado, professor. A base jurídica do nosso programa, todos, como sabemos, tem o princípio da legalidade, que vai sempre dizer que o Estado tem leis obrigatoriamente que nós temos que cumprir, portanto, e que balizam a nossa atividade enquanto cidadãos. A base jurídica deste programa é o Decreto-Lei número 10A/2020, de 13 de março, logo do início de pandemia, que veio suspender o seu artigo 9º, número 6, suspendeu toda a atividade formativa. Desde 14 de março de 2020, toda a formação desportiva, todos os escalões mais jovens, independentemente da federação ou da associação, acabaram por terem essa suspensão de atividade. Existem também as orientações diretamente ligadas ao desporto, da Direção-Geral da Saúde, que é a orientação número 30/2020, de 20 de julho, e a orientação de 036/2020, com a última redação de 4 de setembro. Existe também a orientação da Direção-Geral de Saúde e da Direção-Geral Escolar para o desporto escolar também, que acabou por ser suspensa por ordem do Ministério da Educação. Existe a resolução da Assembleia da República, que eu vou falar, número 54 de 2021, de 25 de fevereiro, da semana passada, que já vou falar, e o despacho 10.831. Basicamente, para, assim, 2 minutos, dizer que a partir de 14 de março ficou tudo suspenso, todas as atividades formativas e de escalões. A orientação da DGS número 30 de 2020 fala sobre a adequação dos espaços à prática do exercício físico e desporto e competição, sobretudo na modalidade individual, e a orientação da DGS número 36/2020 fala sobre o desporto e as competições desportivas. Vem dizer que vem graduar o risco, com 3 riscos, o risco baixo, médio e elevado, o risco alto, e obriga que as modalidades sejam praticadas a 3 metros de distância,
Portanto, e que as federações e as associações tenham regulamentos específicos só para a competição, para adequar ao Covid, por exemplo, em Espanha. Sei que o basquetebol, que nesta regulamentação jogam com máscaras para continuarem a praticar essa modalidade. O basquetebol está inserido no risco médio, portanto, nos fatores de risco. Esses dois despachos que eu queria dizer, que é o despacho 10.831 de 2020 do Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e do Adjunto e da Saúde, criou um grupo de trabalho para analisar os planos de adaptação das modalidades desportivas, mas ainda se desconhecem os resultados deste grupo de trabalho. É um conjunto de pessoas, até agora ainda não foi apresentado. E por último, antes de falar, dar a palavra ao professor, a resolução da Assembleia da República número 54/2021 de 5 de fevereiro, há poucos dias atrás, 5 dias atrás, recomenda ao Governo medidas com vista à retoma da prática desportiva e à normalização gradual das competições em tempos de pandemia. O número 3 fala até na normalização, sobretudo, incluindo as camadas mais jovens e de formação. No entanto, nós estamos agora em vigor um período de estado de emergência, com cerceadas as nossas direitos, liberdades e garantias. Esta resolução é apenas uma proclamação, uma intenção, porque face a estas medidas restritivas em termos jurídicos, nós objetivamente não podemos continuar a fazer esta prática, à exceção do desporto profissional, que tem uma regra à parte, sobretudo o futebol, tem uma regra à parte. Relativamente às estatísticas, e para depois encaminharmos, dizer que atletas federados caíram 52% desde março de 2020 até agora, eram 252.704 antes da pandemia, neste momento existem 89.752 atletas federados. Por exemplo, no futebol caiu 75% relativamente a à época anterior. Temos aqui, desde março de 2020 até agora, a Federação Portuguesa de Futebol tinha 159 mil praticantes, jovens praticantes, passou para 132.835 no futebol e 26.483 no futsal. O handball diminuiu 54%, passou de 13 mil para 6 mil mais ou menos. A Federação de Basquetebol diminuiu 42%, passou de 24.089 inscritos para 14.050 inscritos. A Federação de Voleibol diminuiu 46%, passou de 49 mil para 27 mil, sensivelmente, e a Federação de Hóquei em Patins diminuiu 50%, passando de 5.700 para cerca de 2.875. E está num total uma redução muito acentuada, mesmo muito acentuada. Por exemplo, há clubes que perderam quase 2/3 dos seus praticantes. Falo do rugby, por exemplo, no Alentejo, foram praticamente desapareceram os praticantes de rugby nestes clubes. Sr. Professor, mais uma vez, apresentado o quadro jurídico, apresentado o quadro estatístico, a primeira pergunta que lhe peço é: quão mal é que nós estamos? Isto é possível recuperar? E quanto tempo vai demorar a recuperar? E muito obrigado. Olha, é uma pergunta de difícil resposta, que de facto estamos a atravessar um período negro, talvez que eu me recorde desde que me lembro preocupado com estas questões do desporto de formação. Creio que nunca atravessámos um período com estas características tão próprias e, portanto, eu diria que neste momento ainda estamos a tentar perceber qual vai ser o real impacto que isto vai ter no desporto de formação. A verdade é que são muitos os jovens, de facto, que terão desistido. Acredito que também tenho uma expectativa otimista no sentido de fazer uma avaliação mais contextualizada desses números. Ou seja, também tenho a noção do contacto que tenho, particularmente no âmbito do basquetebol de formação aqui no Distrito do Porto, que o cenário não será tão dramático na medida em que alguns praticantes estarão, na medida do possível, a treinar, só que ainda não estarão devidamente inscritos, porque também não existe o fator motivacional. Ou seja, um praticante, quando se inicia ou quando se envolve com uma modalidade, o seu objetivo principal é competir. Ora, se a competição neste momento não está permitida em todos os escalões de formação de todas as modalidades, não existe aquele incentivo, quer do praticante, quer do clube, em inscrever o atleta. Portanto, nós sabemos, digamos assim, oficiosamente, da existência de alguns atletas nos clubes
a treinar, mas que ainda não estarão devidamente inscritos, precisamente porque também o clube não sente necessidade de os inscrever uma vez que não estão a competir. Seja como for, não deixa de ser preocupante um número à escala dos 50%, 60% digamos assim, de perda face à época anterior. Relativamente ao futuro, eu acredito que possam acontecer dois cenários. O primeiro cenário é, efetivamente, alguns atletas que ainda não estariam devidamente fidelizados, não os recuperemos. Portanto, se eles ainda não tinham a rotina instalada, se o gosto ainda não era suficientemente forte que os fidelizasse, é provável que alguns desses, mesmo quando tivermos um pouco mais de grau de liberdade, é provável que alguns desses não regressem. Por outro lado, também acredito que haja uma franja da população que vá sentir uma necessidade acrescida de retomar ou iniciar a prática desportiva. Até mesmo porque eu acredito que num espaço curto de tempo, assim que tivermos um pouco mais de grau de liberdade, as pessoas se sensibilizem mais para a importância da prática desportiva, diria mesmo até como a melhor das vacinas, para poder fazer frente a esta e a outras pandemias que nós sabemos que graçam na nossa sociedade. Professor Paulo Neto, vamos decompor para que os nossos telespectadores também percebam do forte impacto que tem a pandemia e não haver escolas de formação desde 14 de março de 2020. Vamos decompor por três linhas. Vamos falar um pouco sobre o impacto nas associações e federações, o impacto que teve nos clubes e o impacto que teve nos atletas. Começando pela associação, qual foram as medidas que a Associação do Basquetebol fez, ou a Federação, a Associação do Porto, e se implicou alterações de cotizações, por exemplo, a suspensão e do financiamento da própria Associação que vem pelos quadros competitivos. Como é que se organizaram a Associação e a Federação do Basquetebol? Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe, e já que falou na questão do financiamento, fazer aqui uma nota introdutória. Ainda hoje houve uma intervenção por parte do Dr. Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e que falou como representante das 5 federações que estão envolvidas desde o início deste processo Covid-19, no qual o basquetebol é uma delas, e de facto o Dr. Fernando Gomes reivindicou de uma forma muito perentória que se olhe para o desporto com outros olhos. Eu diria que não tenho a certeza se será a única, mas será das poucas que até ao momento não recebeu qualquer tipo de apoio por parte do Estado. Existe um compromisso de que haverá um quadro de apoio, mas isso ainda não está definido relativamente... Professor, mas existem protocolos entre o Estado e o Instituto Português Instituto do Desporto da Juventude, o IDPJ, que têm chamados contratos de contratualização desportiva, não é? Que todos os anos são até publicados em Diário da República. Estes contratos foram suspensos, quer dizer que deixou de haver financiamento por não haver atividade? Não deixou de haver financiamento por não haver atividade. Isso foi, que eu saiba, até ao momento está salvaguardado. Agora, o que acontece de facto é que todas as estruturas do desporto amador foram bastante penalizadas. Todos nós sabemos, por exemplo, que a cotização que o pai do atleta paga ao clube para fazer face a um determinado conjunto de despesas, neste momento provavelmente estará uma parte substancial. Isso é na ótica dos clubes. Exatamente. Portanto, essa parte vamos chegar... Mas as federações também recebem cotização por cada inscrição de outros atletas. Para o quadro competitivo. É que isto tem uma ligação, tem um fio condutor. Deixando de ter a montante de dinheiro, a jusante vai deixar de haver também. Não é? Repare, nós temos menos atletas, neste momento, nós, associações distritais, temos menos atletas inscritos, menos clubes, menos equipas inscritas, e também algum déficit em termos de clubes, porque há clubes que se dedicam praticamente em exclusivo ao desporto de formação. E, portanto, isto tudo, tal como disse bem, acaba por criar uma onda de choque que acaba por atingir também as associações e a própria federação. E o que é que as associações fizeram aos seus técnicos? Têm técnicos a tempo inteiro para, por exemplo, para os quadros acompanhar quadros competitivos, para a formação. Como é que se lida com isto? Como é que os técnicos de repente ficaram sem trabalho?
Olhe, não é bem assim, não é bem assim, e explico-lhe porquê. Portanto, no que diz respeito ao contexto do basquetebol, nós temos reunido periodicamente, portanto, a Direção Técnica Nacional tem reunido periodicamente com todos os diretores distritais, até porque tem havido a necessidade de reavaliar um conjunto de quadros competitivos. Nós, antes de começar a época, portanto, até setembro, uma das coisas que nós fizemos foi criar vários cenários de quadros competitivos dos escalões de formação para as competições nacionais que existem nos escalões de formação e, ao mesmo tempo, infelizmente, todos esses cenários têm vindo a ser vencidos, digamos assim, pela pandemia. E, por outro lado, também temos sido tidos e achados na reformulação dos quadros competitivos das diferentes categorias séniores que estão, essas sim, a competir, não é? Com a exceção das principais competições de cada uma das modalidades, das ditas ligas masculinas e femininas, todas as outras competições neste momento não estão equiparadas a competições profissionais e, portanto, estão paradas e, portanto, estamos, neste preciso momento, a participar em reuniões de federação com os respectivos clubes participantes das diferentes divisões nacionais para proceder à respectiva reformulação. Por outro lado, quer a formação de dirigentes, quer a formação de treinadores, quer a formação de juízes, árbitros, não tem parado. Sim, porque o decreto-lei permite por a videoconferência. Exatamente, temos-nos adaptado a esta nova realidade de ensino à distância. Assim que nos for permitido, estaremos em condições de avançar com as formações presenciais, porque também há uma componente presencial, mas neste momento, daquilo que nos é possível fazer, é aquilo que nós temos feito. Vamos agora fazer a ótica dos clubes. Vai-me ajudar a tentar compor esta questão. Temos a questão do financiamento dos clubes de formação, que normalmente são os pais, porque tem a larga maioria da receita são a cotização que os pais têm relativamente à participação dos filhos naquele período de formação. Temos a questão da procura de ativos, isto é, da renovação e da procura, sobretudo, de alguns jogadores que possam criar mais valias e depois para gerar ativos para o futuro, pela venda, a mercadoria, entre aspas, dos clubes são os próprios jogadores, não é? E, portanto, temos aquela questão também importante que é os custos estruturais dos clubes manterem-se praticamente inalterados, só que as receitas baixarem drasticamente. Como é que os clubes estão a conseguir sobreviver a esta pandemia? Olha, e a ideia que eu tenho, até porque tenho acompanhado de perto, é que o drama acabou por se atenuar em setembro, porque a partir do momento em que foi permitido o treino, ainda que com as restrições que são conhecidas, portanto o distanciamento físico a 3 metros, não é? Exatamente, permitiu retomar o treino e, portanto, a perda, apesar de significativa, não foi total, o que foi logo um indicador positivo. O grande problema é que havia, do ponto de vista da gestão das expectativas, havia a expectativa de, em outubro, assim que se iniciassem as aulas, que se fosse permitido que o quadro de restrições fosse diminuído e, portanto, pudesse haver aqui alguma normalidade na abordagem. Quer dizer, voltar à competição. Exatamente. Ainda que com algumas restrições, portanto, sem o público nas bancadas, com todas aquelas medidas que os planos de contingência obrigam de higienização das mãos, a utilização da máscara nos espaços e nos momentos onde a competição não estivesse presente, os técnicos e todos os adultos, portanto, à volta, que estivessem devidamente... A famosa norma 36 da DGS. Exatamente. Que acabei de falar. Exatamente. Portanto, havia a expectativa de que fosse possível. O que aconteceu desde logo foi que, de facto, depois isso não se veio a verificar. Mas não perdendo o fio à meada da sua pergunta, a ideia foi que, de facto, a sensação que ficámos foi que as autarquias estão na retaguarda no que diz respeito ao apoio, nomeadamente no que diz respeito das infraestruturas desportivas e das despesas aí decorrentes. Tenho a sensação que as autarquias, em praticamente todos os concelhos, se não salvaguardaram, em alguns casos até reforçaram mesmo esse tipo de apoio. Aquele apoio que já estava garantido ao nível das inscrições dos atletas, dos seguros desportivos, também se tem mantido. A Federação, e agora falando no caso concreto que conheço mais, a Federação Portuguesa de Basquetebol,
instituiu um conjunto de apoios paralelos que permitem aos clubes, digamos assim, de alguma forma diminuir as despesas que teriam na participação desportiva, não só na questão das inscrições, dos seguros e tudo mais. Portanto, existe um quadro de apoio extraordinário que a Federação Portuguesa de Basquetebol e, pelo que sei, das outras modalidades, portanto, também acontece de uma forma geral. Quer dizer que as federações estão a conseguir, de alguma forma, minimizar as perdas que os clubes têm. Servem de amortecedor ao impacto. Exatamente. Agora, naturalmente que temos a noção de que isso não chega. E como é que os clubes conseguem fazer a renovação de plantéis se não têm formações? Olha, pois neste momento eu diria que estamos todos um bocadinho na expectativa. A competição sénior terá sido, porventura, a menos afetada, até porque é aquela que está a competir. Não é? E, portanto, de alguma forma, eu creio que os verdadeiros efeitos negativos a acontecerem, provavelmente acontecerão na próxima época, se não conseguirmos rapidamente resolver e normalizar, digamos assim, este contexto. E naturalmente e agora provavelmente vai ser... Agora vamos à questão dos atletas, por exemplo, como é que se recupera as aprendizagens, como é que se recuperam as rotinas e os mecanismos de treino, como é que se recupera a motivação para a competição, como é que se combate o abandono precoce das modalidades, como é que se perde, a questão da perda de referências sociais e grupais que são fundamentais nos desportos coletivos, e como é que se faz para combater o atrofiamento físico do próprio atleta, porque já vem com incapacidade de respostas físicas, que algumas já podem ter estruturais no desenvolvimento do próprio desporto. Destas variáveis que eu coloquei, como é que eu respondo, Sr. Professor? Olha, a primeira coisa que o primeiro ponto de partida é perceber claramente, para alguns destes jovens, não vai ser possível, a curto prazo, ultrapassar o déficit que representa praticamente 2 épocas sem atividade competitiva. Porque muitos deles abandonaram as modalidades, os desportos e as atividades que praticavam, outros deixaram de treinar com a tal rotina que estava implementada, portanto os seus índices, quer físicos, quer do ponto de vista das capacidades motoras, vão necessariamente baixar e, portanto, os reflexos, vamos ter reflexos muito diretos num conjunto de escalões etários, numa franja etária, que provavelmente só daqui a alguns anos é que vamos perceber até que ponto os afetou. Assim que for possível começarmos a ter um pouco mais de grau de liberdade, eu acredito que com algum empenho e com algum fator extra motivacional a gente consiga recuperar algum tempo perdido. Mas eu diria que a mim o que me preocupa é aqueles que já estão ou que já estavam verdadeiramente fidelizados podem demorar mais tempo, mas eu acredito que consigam recuperar algum tempo perdido. A minha principal preocupação neste momento... Mas isto não tem um output de falta de qualidade depois dos nossos atletas. Isto é, com certeza. Que mesmo nós somos um país com falta de recrutamento, somos 10 milhões de habitantes, portanto, e já temos a maior parte das pessoas dos atletas já vão para o futebol e fogem das modalidades ditas amadoras, que já não são amadoras. Se a base de recrutamento já é deficitária, e nela acrescentamos os problemas de não haver treino e a falta de motivação para o treino e depois o abandono, como é que nós vamos conseguir ser competitivos em termos internacionais? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil e eu creio que nos espera um futuro de trabalho acrescido, precisamente por isso que está a dizer. Portanto, a nossa base de recrutamento não é muito significativa, particularmente quando nos comparamos com países que estão aqui mais próximos de nós, e lembro-me nomeadamente de Espanha e França, que têm uma população muito maior, mas eu aí até acho que o problema tem sido, mais do que a pandemia, a falta de
é uma questão cultural, portanto, a falta de sensibilidade para com a prática desportiva. Eu permito-me referir aqui 2 ou 3 coisas muito simples, quer dizer, está mais do que aceite que a prática da atividade física é uma das formas de nós estimularmos o nosso sistema imunitário e, de alguma forma, reduzirmos... Por isso é que há vários especialistas na atividade física que dizem que foi um erro tremendo nós suspendermos a atividade formativa, porque os jovens, além de terem capacidades imunitárias superiores, também o reforço da atividade física permite-lhes ter uma imunidade maior ainda do que a população em geral. Portanto, há vários estudos científicos já à volta disso. Aliás, há vários, até há vários estudos que indicam que os bons índices de capacidade respiratória e de consumo de VO2 máximo parecem sugerir melhor capacidade de lidar com as doenças do trato respiratório. Exatamente. O que, de facto, e se acrescentarmos a esta informação o facto de, aparentemente, pelo menos aquilo que é conhecido por nós, esta faixa etária mais jovem ser a menos afetada, acaba por se perceber menos porque é que não foi dado um grau de liberdade maior a estes e é permitido, por exemplo, ao escalão sénior um total, diria eu, quase grau total de liberdade. Exatamente, eles estão a fazer práticas normais. Mas isso não é aqui a pressão económica a sobrepor-se à capacidade de haver uma maior clareza na avaliação dos impactos. Isto é, o dinheiro ser determinante e não em desfavor da própria formação. Eu acho que existe claramente aqui, primeiro, falta de sensibilidade relativamente à importância do desporto enquanto fenómeno, e eu digo isto é um fenómeno, parece-me que é um fenómeno claramente cultural, e depois, ao mesmo tempo, mais do que a questão económica, eu acho que tem sido as autoridades governamentais, e nomeadamente sanitárias nacionais, têm sido muito conservadoras na abordagem, digamos assim, nesta abordagem, no libertar, digamos assim, das medidas, por, imagino eu, que seja um receio de... Mas as federações não têm com essa... O professor acabou de citar um estudo que leu, e já li também vários estudos acerca da atividade esportiva. Acha que as federações não têm capacidade persuasiva junto à Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude para demonstrar que este tipo de confinamento que dá 8 meses para cá nas atividades, sobretudo formativas e de escalão dos jovens, pode ter impactos significativos até na nossa capacidade e imagem pública externa do país e dos comprometimentos, dos compromissos que nós temos relativamente por exemplo, Jogos Olímpicos. Por exemplo, o presidente José Manuel Constantino veio dizer que vai ter um impacto enormíssimo em termos da nossa representação externa nos Jogos Olímpicos, por exemplo, esta questão por causa de terem os atletas não estarem preparados. Acha que as federações não têm sido suficientemente persuasoras para dizer ao governo: discutem, não podem tratar o que é desigual de uma forma igual? Olha, a informação que eu tenho das reuniões que têm existido entre as estruturas governamentais, nomeadamente Direção-Geral do Desporto, IPDJ, e este grupo de trabalho que envolve as 5 federações, nomeadamente a Federação Portuguesa de Voleibol, de Handebol, de Basquetebol e de Futebol, e de Patinagem. Portanto, estas 5 federações, desde a primeira hora, têm trabalhado em conjunto. E e a sensação que eu tenho é que tem havido sempre, de ambas as partes, algum entendimento no sentido de procurar criar momentos de progressão em termos da gestão da pandemia. A verdade é que foi criado, em termos da Assembleia da República, um grupo de trabalho. A verdade é esta: se de facto a nossa estrutura fosse sensível ao desporto, não tínhamos demorado 11 meses a produzir, digamos assim, uma proposta de intervenção no futuro, não é? Exatamente. Já passaram 11 meses desde o início da pandemia e a verdade é que o desporto, já estamos a atravessar uma terceira vaga, não é? E a verdade é que o desporto de formação não saiu... Aí não saiu da primeira vaga, não é? Exatamente. Portanto, quer dizer que, de facto, que
as estruturas governativas não têm conseguido ser sensíveis a estas preocupações. E é curioso, porque eu também lia no outro dia uma análise divulgada pelo Parlamento Europeu que 1 milhão de empregos na área do desporto já desapareceu devido à pandemia. Sim, essa era uma pergunta que eu queria fazer. Porque isso leva muita gente, sobretudo para haver jovens praticantes, tem que haver um conjunto, para cada jovem praticante, para cada grupo de trabalho, quantas pessoas estão envolvidas? Sr. Professor, para as pessoas perceberem. Olha, habitualmente, aqui a grande questão é que muitas vezes a avaliação que nós fazemos do impacto económico, muitas vezes é apenas ao nível do investimento que é feito no desporto profissional. E é que no desporto de formação existem muitas pessoas envolvidas na organização dos clubes. Os clubes têm funcionários, se não a tempo inteiro, muitos deles a tempo parcial, complementam, digamos assim, o seu vencimento, desempenhando diferentes funções e no final do dia estão no clube a secretariá-lo, a apoiá-lo, a limpar o pavilhão, a gerir, a ajudar na gestão das instalações esportivas, e alguns dos treinadores também desempenham uma função, se bem que não é profissional ou reconhecidamente profissional, aquilo funciona como um complemento para o seu provento e para a sua gestão pessoal e familiar. E, portanto, o que está a acontecer neste momento é que, mesmo no desporto dito amador, o impacto económico está a ser muito sentido e muito significativo. E agora repare, tudo o que representa compra de equipamentos, material desportivo, troféus para as competições, tudo isto digamos assim, todo este fenómeno económico está a ser atingido porque a competição está toda parada. E, portanto, faz algum sentido olharmos para isto não só, mas sendo fundamentalmente na sua vertente de formativa e até mesmo de saúde pública, mas também há aqui um importante impacto económico que está a ser sentido e que importava, de facto, ser Estamos considerado. praticamente a terminar, Sr. Professor. Uma pergunta de 30 segundos e depois a pergunta desconfortável que eu guardo sempre aos meus convidados. A pergunta de 30 segundos é assim: acha que o Governo, já porque como obrigou a suspensão a partir de 14 de março, não deveria também compensar através de dinheiro diretamente às federações e aos clubes por aquelas receitas que os clubes ficaram privados sem terem qualquer responsabilidade? Olha, eu acho... Cobrir a parte que falta. Sobre isso tenho-lhe a dizer o seguinte: vou-lhe buscar o exemplo que também, quando me preparava para esta entrevista, foi França investiu 120 milhões de euros em clubes e organizadores de eventos desportivos e pediu autorização à Comissão Europeia para fazer este investimento ao abrigo precisamente das questões da pandemia. Naturalmente, com as devidas diferenças, nós somos um país financeiramente de mais parcos recursos, mas importa as nossas estruturas governamentais olharem para o desporto e perceberem que se noutras áreas da atividade social e económica foram feitos alguns investimentos a fundo perdido ou pelo menos de apoio, no desporto também tem que ser feito, isso é indiscutível, porque claro, tal como disse, e bem, de outra forma vai ser muito difícil recuperar ou pelo menos atenuar o impacto que tem sido sentido. Sr. Professor, a última pergunta, a pergunta desconfortável, que é sempre uma pergunta simpática, respeitando sempre o meu convidado, que é sempre uma honra recebê-lo no programa. E a pergunta desconfortável é esta, que é: não apetece pegar nos seus jovens, daqueles que realmente gostam muito do basquetebol, que amam basquetebol, que querem competir, e levá-los até ali à Galiza, à nossa vizinha Espanha, onde as competições se mantêm, os treinos se mantêm, porque consideram que é fundamental que as crianças não percam esta competição? Sentir-se-ia bem fazer uma questão destas? Olha, numa primeira reação, a minha resposta seria naturalmente que sim. É logo o primeiro raciocínio a ter. Contudo, eu tenho procurado, juntamente com outros colegas, sensibilizar os nossos dirigentes da Federação Portuguesa de Basquetebol, por sua vez, a levarem esta ideia junto deste grupo das 5 federações, porque sentimos que, estando aqui tão perto, com exemplos tão perto, nomeadamente da Galiza, Castilha-León, Andaluzia, são 3 dos exemplos que eu conheço pessoalmente e com quem estabeleço contactos frequentes, de facto, não houve nenhum episódio de surto
durante uma situação de treino ou de jogo e, portanto, se lhes foi permitido desenvolverem a sua atividade com praticamente toda a normalidade, apenas utilizando a máscara, porque não nós equacionarmos... Sim, que a única diferença é que eles têm que jogar com máscara, não é? Para os telespectadores perceberem. Exatamente. Em Espanha mantém-se tudo normal, com regras de higienização, que é a questão da Exatamente. mas jogam de máscara, não é? Portanto, é a única diferença. O testemunho que eu tenho do meu colega da Galiza foi que, de facto, no início, alguns pais e alguns dirigentes levantaram algumas questões. Mas a partir do momento em que perceberam que a opção era ou jogar e treinar de máscara ou fazer única e exclusivamente treino individualizado, mantendo os tais 3 metros de distância, muito rapidamente perceberam que não podiam passar muitos mais meses, digamos assim, a adulterar de forma tão profunda um desporto que é um desporto coletivo, não é um desporto individual. E, portanto, muito rapidamente assumiram com toda a naturalidade a utilização da máscara, com o pormenor, por exemplo, numa situação de jogo, de a cada 5 minutos de jogo peçam os treinadores ou não desconto de tempo a uma paragem técnica de 1 minuto. E, portanto, os atletas... Essa é a paragem para a oxigenação. Exatamente. Okay. Portanto, ao fim e ao cabo, foi esta a solução que eles encontraram e a verdade é que, de todos os contactos que eu estabeleci, até hoje, os episódios de contágio que existem não têm rigorosamente nada a ver com a atividade no treino ou a atividade competitiva, mas sim o normal contacto social na escola, na família, que acontece cá fora, como acontece cá em Portugal. Seria uma situação de importação para Portugal que não ficava em desfavor. Eu posso lhe dizer que esse cenário está a ser equacionado e acredito que possa ser, particularmente para o período de março, abril, quando se espera que possamos começar a desconfinar, creio que poderá ser uma carta em cima da mesa. Em 30 segundos, para terminarmos, como é que as seleções nacionais fazem, as seleções jovens, não é? As nacionais séniores, estão a competir, como é que as federações agora fazem com as seleções jovens? Olha, neste momento não fazem. As únicas seleções que têm tido atividade são as seleções séniores. Posso lhe dizer que a Federação Portuguesa de Basquetebol já apresentou um projeto junto da própria Direção-Geral de Saúde para poder fazer estágios concentrados em regime de, entre aspas, bolha, onde os atletas são testados à entrada do estágio, não contactam com ninguém a não ser entre eles e, portanto, durante o estágio haver uma periodicidade onde realizam alguns testes para confirmar se de facto... À semelhança dos séniores. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Professor. Foi um gosto tê-lo aqui no DataVénia. Espero ter esclarecido alguns telespectadores relativamente ao que está aqui o problema da formação e dos escalões desportivos, do impacto enorme, brutal que está a ter nos clubes, nas associações e nos próprios atletas, e deixar 30 segundos para dar uma palavra de conforto a todos os praticantes jovens, sobretudo de basquetebol. O Penafiel tem um clube de formação muito forte de basquetebol, para o sítio onde eu moro, portanto sei dessa questão, para eles, pelo menos 30 segundos, para remotivar a não desistirem destas práticas do basquetebol, do handball, do voleibol, no sentido da sua mensagem ser mais poderosa que a minha, porque é importante, não é? Olha, aqui o Val de Tâmega, felizmente temos alguns representantes, não só o Clube Basquetebol Penafiel, temos também o Lousada, temos em Felgueiras e temos também o Juventude Passense. Sei que há um jovem atleta do Penafiel que foi à seleção, não é? Exatamente, o Henrique Barros, que está a jogar neste momento no Clube do Povo de Esgueira em Aveiro. Exatamente. Sim, senhor, foi um atleta que passou pelas nossas seleções nacionais jovens e que esteve presente no Europeu de 2019, um Europeu de boa memória, porque fomos campeões da Divisão B. Olha, a palavra final que eu deixo é que, de facto, que os atletas aproveitem a oportunidade e o espaço que têm em casa para manter alguma condição física, porque, de uma forma muito otimista, acredito que no espaço de 8 semanas possamos começar a regressar a alguma normalidade e acredito com agora a massificação das vacinas e também, digamos assim, a perseguição desta imunidade, tão ansiada imunidade de grupo, acredito que a breve trecho regressemos a alguma normalidade e, portanto,
não percam a esperança de, em poucas semanas e poucos meses, estarmos a fazer aquilo que tanto gostamos, que é praticar, assistir, enfim, envolvidos no jogo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Foi mais um DataVenio, o 16º programa. Para a semana voltamos com outro tema, com outro convidado. Agradecer a sua presença do outro lado, que é um prazer enorme que me dá todas as semanas nos acompanharmos nesta simplificação da linguagem do direito. Agora passo a palavra ao Paulo e muito obrigado. Voltamos para a semana. Resistência e resiliência, é isso que nós temos de ter para passar estes tempos difíceis. Hoje ficou aqui mais um excelente programa com um tema que é o impacto da Covid na formação de escalões esportivos, onde agradecemos desde já a presença do professor Paulo Neta. Se já sabe, pode ver e rever em novanoticias.pt todos os nossos programas e, claro, o DataVenio. Um bom fim de semana e uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.